E o texto que eu deixo para vocês nessa noite, um texto que eu amo muito, que está em Marcos 16, versículo 15 em diante, que disse o Senhor aos seus discípulos, depois que ele morreu, ressuscitou, ele disse: ide por todo o mundo. Quem disse, irmãos? Quem disse? Ele disse aos seus discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui? Tem discípulos de Jesus aqui? Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê nesse evangelho será salvo. Diga: salvo. Mas não fica só aí. Ele diz: olha, expulsarão os demônios no meu nome, curarão os enfermos. Vocês podem colocar as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. Irmãos, como é lindo saber desse negócio. Como é lindo entender isso. Irmãos, do ano de 1989, alguém chegou para mim e disse: o Japão está dando dinheiro. Estão ganhando muito dinheiro no Japão. Eu trabalhava já num serviço próprio. Já tinha montado um negócio aqui em São José dos Campos. E já estava ganhando um pouco. Já estava dando certo negócio. Mas aí aproveitei que alguém saiu da Embraer, estava com dinheiro, chegou e ofereceu um dinheiro para mim no negócio. E eu peguei e fui para o Japão. Em 89. E com aquela esperança de ganhar dinheiro, poder comprar uma casa no Brasil, quem sabe voltar e montar uma empresa maior. Eu estava com 23 para 24 anos. Então eu fiquei empolgado, larguei tudo e fui para o Japão. Chegando lá, irmãos, naquela época não tinha muito recurso assim para nós estrangeiros. Como o pastor falou, não é fácil viver em outra terra. Ali não tinha igreja, como eu disse, brasileira, lugares para reunir. Eu procurando algumas igrejas. E primeiro culto que eu assisti ali foi na igreja católica. Um japonês me levou. Eu assisti o culto, conversei com o padre. Ali eu já comecei a ver algumas necessidades. Era um padre que falava o espanhol, um padre estrangeiro. E ali já comecei a entender um pouco o negócio. Procurei uma igreja, Assembleia de Deus, e encontrei uma igreja na cidade de Ina, né? E fui para a igreja. Falei para minha esposa: hoje nós vamos para o culto. Depois de alguns meses já no Japão, perto de Tóquio, nós vamos para a igreja, pastor. E eu e minha esposa chegamos lá. Quem sabe nós vamos ouvir alguém pegando o microfone e cantando os lindos hinos da harpa, né? Aquele tempo ainda não tinha muito louvor assim, né? Cantando o hino da harpa e uma pregação forte. E eu e minha esposa com sede de ouvir. Chegamos lá, irmãos, havia a igreja na cidade de Ina. Havia o pastor e mais uma membra. E nós sentamos assim no chão. Havia umas cadeiras, mas nem sentamos nas cadeiras, sentamos como se fosse aqui, porque eles gostam de sentar no chão. E eu, minha esposa, o pastor e uma membra, irmãos, da Assembleia de Deus de Ina, um templo próprio. Irmãos, ali ficamos um culto com ele. Ele disse: eu vou levar vocês para uma outra igreja, o pastor Tanaka, que fica em outra cidade. Vou levar vocês para lá na cidade de Umat. Lá tem uma igreja maior, é melhor para vocês. O pastor lá vai saber cuidar melhor de vocês. Eu só tenho essa membra e eu estou cuidando dela e evangelizando aqui e procurando ganhar alguns japoneses para Jesus, a cidade de Ina. Irmãos,
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você, não sei se você sabe, eu creio que a maioria não sabe, mas a cidade tem algum descendente aqui? Ah, tem um lá na porta. O irmão sabia que na cidade de Ina e Ida, que são duas cidades próximas, já houve, pastor, um avivamento. Se você chegar lá nessas cidades hoje, lá você vai encontrar muitas igrejas, e a maioria são Assembleia de Deus e Batistas fechadas. Avivamento que houve aí há alguns séculos, 200, 300 anos atrás, e foram morrendo. Nossa. E não tem mais. Você não encontra japonês crente naquelas regiões. Nossa. E nós começamos então a congregar com o pastor Tanaka numa igreja japonesa, e ali ficamos 4 anos. Depois de 4 anos, nós voltamos para o Brasil. E eu voltei para o Brasil e disse: vamos para o Brasil, vamos montar um negócio, vamos ganhar dinheiro. Você lembra? Tem um irmão ali que acho que lembra de uma época que eu estive no Brasil, é isso? Tem? Tem alguém aqui? Não? Mas voltei ao Brasil, moço, e querendo montar um negócio e fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Mas o Senhor, irmãos, nos despertou. Disse: aquilo que você aprendeu lá com o pastor Tanaka, 4 anos, quando a minha esposa foi consolidada, porque ela já foi para o Japão falando japonês, ela foi consolidada por ele. Voltamos ao Brasil e aqui colocamos em prática. Olhe bem para mim, por favor, agora. Muitos, até mesmo no Japão, às vezes fala, japonês é coração duro. Japonês é coração duro. Sabe o que está escrito em Marcos 16, versículo 15 em diante? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregue. Quem crer e for batizado será salvo. Pregue, igreja. Foi Ele que mandou, foi Ele que disse. E eu vou ficar aqui dizendo: esse é do coração duro, esse é do coração mole. Falei para o pastor presidente aqui na época: vocês me libera a entrar nas casas dos descendentes dos japoneses e pregar para eles. E ele me abençoou. E eu disse para minha esposa: vamos fazer tudo aquilo que Jesus ensinou e que nós fomos também ensinados pelo pastor Tanaka, um homem que ama a obra missionária. E eu falo um pouquinho mais dele também daqui a pouco. Mas chegamos no Brasil e o pastor nos liberou, irmãos. E entramos nas casas cantando em japonês. Hinos da harpa, louvores, porque Ele vive, cantando louvores. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Imagine você na casa do japonês, dentro da casa do japonês. Wagatama izatatayo oinaru mikami yo. Wagatama izatatayo oinaru mikami yo. Cantando 291 da harpa cristã. Da outra vez acho que eu cantei um pedacinho aqui, irmãos, cantando esses louvores. E o Senhor foi
Leia lá depois, capítulo 16, versículo 15, lá embaixo. Diz que os discípulos foram e o Senhor foi confirmando. Chegamos numa casa, eu provo para vocês, moro aqui em São José, eles moram aqui em São José ainda. E a mulher falou: meu marido está desenganado pelos médicos. Para ele andar tem que arrastar ele puxando, porque não tem força nem de andar mais. Câncer no sangue e já está muito ruim. Eu disse: Jesus, que eu prego cura câncer. Cura ou não cura, irmãos? Cura. Já vi o Senhor curar muitos cancerosos. Eu fui um desenganado pela medicina. Dr. Rio Geraldo Godoy, Dr. Joaquim e a Junta Médica de São José dos Campos me desenganaram. Leva papai para morrer em casa. Não morre. Entramos na casa daquela mulher, diz: Jesus, cura o seu esposo. Em 8 meses, irmãos, os médicos deram o resultado. Está curado. 8 meses, irmãos, todo dia de manhã a gente ia orar, irmão, por ele. Foi curado. Os japoneses começaram a aceitar Jesus. Coração duro nada, diga: coração duro nada. Duro é a igreja abrir a boca e falar de Jesus. Batizamos em São José dos Campos quase 100 japoneses, descendentes, irmãos, para a glória do Senhor. Estamos aí. E o Senhor nos leva de volta para o Japão. Tem hora que dá vontade de desistir, ou desistimos mesmo. Irmãos, não é fácil. Irmãos, viver numa terra distante. Papai foi um grande homem de Deus, morava no fundo da igreja do aeroporto, cuidou daquela igreja há muitos anos. Eu morava ali com o papai até casar. Irmãos, fui para o Japão, me distanciei do meu pai. Papai se foi. Minha mamãe, em 2013 eu cheguei no Brasil, depois de 4 anos ela partiu, de 4 dias ela partiu. Mas não é fácil, você vai perdendo a família, os amigos, pessoas que a gente ama, né? Estando longe. Também cuidar das pessoas lá fora, também não é fácil, irmãos. Graças a Deus que Deus me deu uma esposa maravilhosa, que entendeu. Jesus disse assim: ide e pregai o meu evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o derramar de Deus na vida do homem. Porque ele disse: quem crê, irmãos, é salvo, é curado, e ainda cura os outros. Mas olhe para mim, por favor. Vocês sabiam que muitos não conhecem e muitos não entendem isso. Muitos não entendem isso. Nós pregamos o evangelho ali no Japão, formamos um trabalho lindo, uma igreja grande, maravilhosa, ali na cidade de Minokamo. E ali fizemos trabalho de célula, trabalho nas casas, e estendemos por outras cidades. E o Senhor, e meu filho cresceu, estudou, fez teologia no Japão, se formou, foi reconhecido pela Convenção da Assembleia de Deus do Japão. E o Senhor, e nós colocamos ele para pastorear Minokamo, e continuamos a fazer a obra naquele lugar. O Senhor nos levou à Coreia, a conhecer o maior trabalho, um trabalho tremendo, a maior igreja do mundo. Ali tivemos por várias vezes, entendendo, conhecendo, aprendendo, irmãos, porque é mais perto para nós. Com o querido pastor Puyong Cho, que partiu para o Senhor esses dias atrás, mas nós tivemos a oportunidade de estar no monte, orando com ele, irmãos. Irmãos, um país que está sendo bombardeado pelo Evangelho,
Chega ali na igreja 5 horas da manhã, já tem 5.000 irmãos orando pelo culto que vai começar às 9. 4 horas eles oram antes de começar o culto. Termina o culto, a gente desce pelo telhado, porque tem outra multidão entrando. Então você vai subindo, aqui você vai subindo, irmãos, depois desce já assim e cai lá na rua. E quando você cai lá, já tem muitos ônibus na avenida para levar o pessoal para o monte da oração. Irmãos, acredite, termina o culto, as pessoas estão desesperadas para ir para o monte orar. Eles correm, e vai enchendo os ônibus, enchendo muitos ônibus, irmão. E a gente vai subindo e descendo o ônibus, sobe e desce para o monte da oração. Alguém já esteve na Coreia aqui, já viu esse trabalho? Irmãos, sobe lá e a gente passa o dia lá em cima orando, irmãos, pelos políticos, pela nação. Eles oram, irmãos, e oram pelo crescimento da igreja. Ali a gente encontra igreja menores, do pastor Puyong, a igreja tem 250 mil membros, 35 mil membros. São muitas igrejas assim espalhadas pela Coreia. E quando eu vou ali, eu ando dia e noite, né? Vários dias andando dia e noite, conhecendo a Coreia do Sul, irmãos. E muitos trabalhos ali também são feitos nas calçadão. Igreja, se você encontra a maior igreja do mundo, mas você encontra também a menor igreja do mundo. Está aqui uma ideia para você que quer evangelizar. Irmãos, alugue um pontinho aí na beira da rua aí, e ao invés de você colocar cachorro quente, faz um púlpito assim na beira da rua e prega ali o dia inteiro. É isso que eles fazem. Existe naqueles calçadões, irmão, existe um bairro que chama Namdaemun na Coreia. É um bairro inteirinho, um bairro muito grande. E ali aquele bairro é inteirinho de calçadões, né? Não tem, transita carro. Chama Namdaemun, você pode entrar lá no site, no Google. Nossa. E ali você encontra várias igrejas assim pequenas, com 1,5 metro de largura, 1,5 metro de fundo, e o pastor tira o púlpito, entra, depois puxa o púlpito, fecha a igreja, e ali ele prega o dia inteiro, irmãos. E as pessoas aceitam Jesus ali, e ele envia para alguma igreja ali mais próximo. Então eu fui me contagiando com aquele negócio e comecei também a querer evangelizar a Coreia. E o Senhor nos levou, juntamente com pastores coreanos, eu sozinho, sem falar o coreano, falando o japonês com ele. E essas pessoas mais antigas na Coreia, a maioria falam japonês. Na época da guerra, o Japão invadiu a Coreia e forçou eles a aprender o japonês. Então os mais velhos falam japonês. E eu comecei a ir de casa em casa, irmãos, porque o Senhor também falou aqui no templo, e de casa em casa. E começamos a entrar nas casas dos coreanos. Agora olhe para mim, por favor. Nos cultos, nas casas, aqui no Brasil, no Japão também, irmãos, a gente é aconselhado a não passar de 1 hora o culto. Quando ministrava para os líderes, enviava eles para as células, para as casas, eu sempre dizia: olha, faz um culto de 1 hora, né? Eles vão trabalhar outro dia, tem pessoas que trabalham perto, então não estenda muito, né? Faz o trabalho de 1 hora. Irmãos, quando eu comecei a conhecer o trabalho de evangelização nas casas da Coreia do Sul, da Coreia, irmãos, eu fiquei assim, meu Deus, envergonhado, pastor. Sabe por quê, irmãos? Começava 8 horas da manhã, eu, pastores coreanos, entrando nas casas, e aquelas casas já estavam marcadas uma reunião, e eles estavam sentados assim, esperando. E a gente começava 8 horas da noite, 20 horas, ia 9, 10, 11, 12, 13. Irmãos, terminava 2 horas, 3 horas da manhã, irmãos. E no começo eu pensava, deve ser só essa. O outro dia, irmãos, a gente reunia novamente, irmãos, e o trabalho começava às 8 horas. Ia. Sabe por quê, irmãos? Nos trabalhos de casa lá,
eles, para você orar, lá não ora por todos, assim juntos. É um por um. Você tem que ministrar, prega a palavra, depois vai orando um por um. Eles vêm no meio e você ora por eles. Olhe para mim, por favor, saiba do negócio. O evangelho tem crescido muito na Coreia do Sul. Mas, irmãos, eles, quase todos eles falam, na minha família tem um feiticeiro. Tem muito esse negócio na Coreia do Sul, feitiçaria, irmãos. E a gente vai orando, ministrando, expulsando demônio, curando aquelas vidas, irmãos. E eles sedentos de receber o batismo no Espírito Santo, principalmente quando somos brasileiros. Eles falam que os brasileiros são pentecostais e crê muito no Espírito Santo, e eles querem que ministra o Espírito Santo, e nós ministramos até nos calçadões. Encontrava pessoas e você vai falar, e eles falam, você é brasileiro? Sim, brasileiro. O brasileiro é muito bem recebido na Coreia. Você não precisa nem visto para entrar lá. E eles puxam sua mão e põem na cabeça e diz que quer receber o Espírito Santo. Nossa. Quando você desce de novo no Japão, volta ao Japão, irmãos, e você sabe, até porque a própria igreja japonesa fala, quando a gente vai, é 2%. E esses 2% estão os evangélicos, os católicos e os testemunhos de Jeová. Você atravessa cidades e cidades não encontra uma igreja japonesa. Igrejas brasileiras tem várias, mas igrejas japonesas, irmãos. E quando você encontra, são 10 pessoas, meia dúzia de pessoas, 15 pessoas, e eles estão lá fechados, eles não evangelizam. Eles não evangelizam. Os velhos estão partindo e não tem jovens para dar continuidade no trabalho. Eu congreguei 4 anos com o pastor Tanaka, que eu disse, depois voltei, fundei trabalho com brasileiros, japoneses e filipinos, outros trabalhos que nós fazemos, mas eu ia de 2 meses, 3 meses com o pastor Tanaka. E vi ele ficando velho, e pastoreou aquela igreja, se eu não me engano, 65 anos. Partiu para o Senhor agora, o ano passado, irmãos, com 93 anos. Se eu não estou enganado, 90 e poucos anos, irmãos. Partiu para o Senhor. Agora pergunta para mim, quantos obreiros ele deixou? Naquela igreja de Omati. O Senhor Jesus um dia chegou nos seus discípulos. E sabe o que ele disse? Ele colocou diante dos discípulos um negócio difícil, um problemão. Ele falou, olha aqui, a seara é grande. Jesus falando, mas os ceifeiros são poucos. Quando você chega lá na Ásia e começa a conhecer o Japão de ponta a ponta, irmãos, você vê uma multidão ali de japoneses. Olhe para mim, eles não conhecem, eles não entendem. Jesus solta diante dos discípulos, pastor Elvis, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. O que fazer? Parece que eu vejo Jesus virando as costas, indo embora, e de repente ele volta e diz, olhe para mim, faz o seguinte, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara. Meu pai pregou
o evangelho do Senhor nesta cidade. Muito. Ele saía de manhã e pregava e voltava para almoçar e saía pregar, pregando o evangelho, curando os enfermos, distribuindo assistência social. E assim ele fez até o final da sua vida, fazendo culto nas casas. Um dia, papai, eu era solteiro ainda, papai anotava todos os cultos, todas as pessoas que vinham. E um dia ele disse para minha mãe e para nós, filho, disse: hoje tinha 86 pessoas aqui em casa no culto. Irmãos, na Vila São Bento. Deixa eu te dar um conselho. Evangelize. Convide alguém lá na sua casa. Posso falar assim, pastor? Convide alguém, não tem culto, não tem trabalho aqui da igreja. Convide alguém, ligue para alguém, diz: vem aqui. Vem aqui. Abra a palavra, cante um louvor, leia um versículo. Fale de Jesus. Coração duro. Não. Fale de Jesus. Nossa. Faça ele voltar 2000 anos atrás. Faz ele ver o Filho de Deus sendo pregado lá naquela cruz. Faz ele entender, irmãos, que aquele evangelho que Jesus falou, que está em Marcos 16, é o derramar de Deus na vida dele. Faz igual o Criador fez, não desistiu. O segredo, sabe o que é a igreja? Para qualquer negócio, qualquer ramo, qualquer área, para qualquer negócio, é você se esforçar ao máximo. Faz uma coxinha e sair vender um suco, aquele de chupar assim, não sei. Eu sou sorveteiro, passei a semana toda desesperadamente fazendo sorvete aqui numa empresa. Eu cheguei, ele já me descobriu, dizia: eu estou vendendo muito picolé e não tem sorvete no minhas lojas, você pode me ajudar? Eu disse: vou. Desde os dias 16 estou fazendo picolé o dia inteiro, irmãos, e não está dando conta. Verdade. E eu já estava com maquinário para abrir. Faz 2 anos que eu comprei maquinário para abrir aqui. Quando chegar no Brasil, vou abrir um, porque eu já abri várias aqui no Brasil. Aí, cheguei agora, alguém me disse assim: vende esse para mim. Eu disse: vendo, pode comprar. Sabe por quê, irmãos? Porque não ontem, no outro sábado, o rapaz da empresa que eu estou trabalhando para ele, ele disse: se dá uma corridinha lá no calçadão, porque ele já faz 2 meses que ele está pagando o aluguel lá, não consegue abrir porque não consegue produzir para lá, irmãos. É um negócio que dá dinheiro. Tudo bem, esquece. Aí ele falou: dá uma corridinha lá no calçadão e ver os nossos concorrentes, ver quanto que eles estão vendendo lá, ver como está o calçadão. Eu fui lá, filmei o calçadão, filmei lá a loja dele que está fechada, filmei e gravei assim: olha a multidão que está nesse calçadão aqui. Sábado, eram umas 10 horas, 11 horas da manhã. Eu disse: se tivesse aberto, você estaria ganhando muito dinheiro. Sabe o que eu fiz? Fechei o celular, fui para o cantinho e comecei a chorar. Irmãos, aquela multidão que está ali, a maioria não conhece, a maioria não entende. E eu olho para o Criador, e o Criador desesperadamente, diga, desesperadamente, atrás delas também, desesperadamente. Aí começa a arder no coração. E depois disso alguém ligou para mim e disse: aqueles maquinários você vai usar? Disse: estou querendo. Eu falei para minha esposa: eu abro lá, deixo alguém tocando lá, como eu fiz em 2016, e volto para o Japão. Mas alguém disse: quer vender? Eu disse: pode levar. Falei para minha esposa: não sei, tem alguma coisa ardendo aqui. Amados, tem muitas vidas aqui, apesar de tantas igrejas,
muitas vidas ainda não conhecem, ainda não entende. Quando você vai falar para os japoneses no Japão de Jesus, apresenta Jesus para eles, olhe para mim que é uma verdade. Sabe o que eles dizem? O Jesus, ou essa religião que você está apresentando para mim, nasceu depois do nosso país. Não tem jeito de crer. Esse Deus que você está apresentando nasceu depois de nós. Então, até que faz um pouco de sentido. Eles já têm Buda, mas eles não são budistas, eles são shintoístas. O Japão é um país shintoísta. Se você perguntar para qualquer japonês no Japão, e até mesmo aqui no Brasil, eles são budistas, mas são shintoístas. Todo ano eles vão ao templo shintoísta para agradecer a Deus e pedir prosperidade para o próximo ano. E quando você vai apresentar a Jesus, eles dizem: nós já temos a nossa religião, e a sua religião é uma religião nova, querendo entrar no nosso país. O que fazer? Desistir? Não. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Olhe para mim, por favor. O Japão também precisa de Jesus. Os países da África, os países da Ásia, irmãos, como Filipinas e tantos outros países ali, precisam de Jesus. Mas poucos são ceifeiros. Então ouça o que o mestre diz a essa igreja: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara. Eu vi uma reportagem, acho que essa semana ou na semana passada, que a China até agora, no futuro breve, pastor, terá mais evangélicos. Está lá, não sei se é verdade, não conheço a fonte, não procurei, mas está lá. Terá mais evangélicos que o Brasil. Uau! Alguém viu essa reportagem? Essa matéria? Mas uma coisa eu sei, irmãos: o evangelho está crescendo na China, apesar de o presidente de lá não querer impedir, procurar impedir. O evangelho está crescendo na China. Minha esposa está lá, meus filhos estão lá, minhas noras estão lá, meus netos estão lá. Tenho netos de 9, de 7, de 3 anos. Hoje, muitos filhos de evangélicos que falam praticamente o japonês, ou falam fluentemente o japonês, falam inglês fluentemente, podem evangelizar melhor os japoneses. Pode ou não pode, pastor? Falando o idioma. Só que, infelizmente, muitos deles estão se afastando, porque passam muitas horas dentro da escola, muitas horas com os japoneses, e aprende sobre a religião deles. E a igreja muitas vezes não consegue, tratar com esses jovens, essas crianças, para que eles entendam o evangelho e pregue para os japoneses não crentes. Será que aqui no Brasil tem sido diferente, pastor? Os nossos filhos, nossos netos,
Como eles estão? Será que eles estão evangelizando? Ou eles estão sendo também iguais os de lá, sendo contaminados? E se, ao invés de, estão se afastando também? Eu peço à igreja que ore pela igreja no Japão, pelos pastores missionários. Eu estive conversando com um apóstolo lá em Santos, em São Vicente, esses dias. E o ano passado eu conversei por telefone com ele. Ele perguntou para mim: qual é a maior necessidade aí? Eu sinto um desejo de ir aí. Eu falei: se você vier aqui e você conseguir pregar, orar, discipular, se relacionar com os pastores daqui, com os missionários daqui, já está muito bom. Irmãos, porque muitos pastores que foram jovens para lá, ou foram jovens para lá e se tornaram pastores lá, a maioria dos pastores lá são pastores que foram levantados lá. Irmãos, já estão cansados, muitos desanimados, por causa do crescimento, por causa dessas dificuldades. E muitos decepcionados, tristes, abatidos, porque vê os seus filhos crescendo, e pelo trabalho, na fábrica, igreja, eles não conseguem dar assistência devida à sua família. Eu creio que você entende o que eu estou falando. E muitos já estão cansados. Meu pai, quando estava partindo, ele fez uma oração e disse: Deus, eu já estou partindo, já estou cansado. A enfermidade pegou ele, um câncer pegou ele, em 1 ano levou ele. Ele todo ano ia para o Paraná e pregava 1 mês lá. Vários trabalhos lá foram levantados por ele. Mas no último ano que ele foi para lá, ele ficou metade do mês e voltou, que ele sentiu mal. Chegou aqui e depois de 1 ano o Senhor o levou. Mas ele orava e dizia: Senhor, levanta outros, porque eu já estou cansado. Eu estou partindo, levanta outros, homens e mulheres, cheios do teu Espírito para fazer a tua obra. Irmãos, por favor, feche os seus olhos agora. Irmãos, eu falei um pouquinho sobre as dificuldades do país. Foram muitos que aceitaram Jesus, muitos foram batizados, muitos foram evangelizados, muitos mudaram de igreja, de cidade, voltaram para o Brasil. São tantas coisas que nós passamos, de bênção e de dificuldades. Uma coisa sabemos, que o Senhor está conosco, que a obra do Senhor não pare. Mas feche seus olhos um pouquinho.